Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast Sentença Sem Provas, que vem trazendo aí especialistas, personalidades para discutir, recordar alguns episódios aí da Operação Lava Jato, seus impactos aí para a política e a sociedade brasileira. E hoje nós estamos aqui com Daiana Trindade Furtado, mais conhecida como Diva Daiana. Ela é uma educadora, filósofa e ativista social radicada em Curitiba. Atua como professora no Canal Futura e no Shark Tank School e tem um histórico focado em educação antirracista, defesa dos direitos das mulheres e movimentos sociais. É filiada ao Partido dos Trabalhadores e disputou a eleição de 2024, concorrendo para o cargo de vereador e somando aí quase 2.600 votos. Já tinha concorrido em 2016 também pelo mesmo cargo, pelo PSOL. Na época ainda usava o nome de Professora Daiana Trindade e conseguiu 481 votos. Além disso, ela também é diretora da Associação Cultural Bloco Afropretinhosidade, que sempre faz aí a folia no carnaval e no pré-carnaval de Curitiba. Seja muito bem-vinda, Dai. Muito obrigada, Rodolfo. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Já agradeço, o convite, fiquei muito lisonjeada em poder participar desse programa. E antes da gente entrar nos assuntos da Operação Lava Jato Sim. mesmo, suas repercussões, a gente gosta sempre de trazer um perfil dos entrevistados, né? Você é nascida em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Sou né? pelotense, lá fronteira com o Uruguai, vim parar aqui em Curitiba. E se formou lá em filosofia? Me formei em filosofia lá. É interessante que nunca pensei em ser professora, né? Queria ser médica, tentei 4 vestibulares para medicina. E no decorrer da vida foi me caminhando para filosofia. Acabei entrando, eu queria sair ainda, eu fazer filosofia, depois eu para medicina. Mas fui me encantando por filosofia, principalmente a área da política, e fui ficando. E até minha pergunta era essa. Por que a filosofia? O que te faz escolher esse rumo? Eu vou contar brevemente como é que eu entrei na filosofia, né? Então, como eu falei, queria medicina. Aí um amigo meu, nunca esqueço, o Ico, falou o seguinte: olha, Daiana, filosofia é tua cara. Mas eu não tive filosofia na escola, que eu sou pós-ditadura, né? Então eu estudei no IFSU, nos anos 90, e não tinha filosofia, nem conhecia. Assim, é tua cara, tem poucos candidatos vaga, que tava com aquela depressão de não passar nunca em medicina. Então eu vou fazer isso aí mesmo, filosofia. E aí passei em filosofia e comecei a me encantar, a gostar muito do filosofar, né, do questionar, enfim, e fui seguindo, e quando veio, comecei a dar aula, e a parte da filosofia política, que sempre me encantou muito, e acabei vindo para Curitiba, e tô aqui há 16 anos dando aula já. Há 20 anos dando aula, na realidade. E 16 anos, então você chega em 2009, 2010 Isso, aqui cheguei em 2009 aqui, que um professor meu de medieval falou: olha, Daiana, em Curitiba, Paraná, o salário é muito melhor do que no Rio Grande do Sul, para professores e tal. E aí vai ter um concurso em 2007. E aí tu vais, né, e veja. Aí me formei em 2007, acabei não vindo fazer o concurso, acabei me enrolando um pouco mais em seguranças, assim, né, vou sair de Pelotas para Curitiba e tal. Mas chegou um momento que não dava mais mesmo para estar em Pelotas, em relação a poucas oportunidades na minha profissão, e aí vim para cá. E aí cheguei em 2009, 13 de novembro de 2009, cheguei aqui em Curitiba. Imaginava que ia ficar tanto tempo se estabelecer Lógico que aqui na não, cidade? capaz. Tanto que eu venho da fronteira do frio. Tenho horror de frio. Queria ir pro Nordeste que um tempo, em 2001, morei em Recife. Então a minha intenção era o quê? Ir pra Curitiba, fazer mestrado e voltar pro Nordeste, voltar pra Recife. Mas Curitiba me abriram muitas portas, né? Acho que a Diva Daiana foi feita aqui em Curitiba e acabei me encantando. Tô aqui já há 16 anos e eu não saio daqui. E o Diva Daiana, como que a tua primeira eleição em 2016, pelo pessoal, você ainda usava um outro nome, Isso, um né? outro nome, professora Daiana. Mas Diva porque é o seguinte, como eu dou aula de filosofia, e a minha especialidade hoje é pré-vestibular, né? Então, quando eu dou as minhas aulas nos cursinhos, às vezes não, sempre tem aula show no cursinho. Então, o que eu falava? Quando for explicar Platão e o mundo das ideias e sensível, e eu sou fã da Beyoncé, né, desde adolescência, Beyoncé é minha ídola. Então o que eu sempre falei para os meus alunos? Então tem lá o mundo das ideias, né, que é perfeito, inteligível, e tem a Beyoncé, que é perfeita, maravilhosa. E no mundo sensível, que são as cópias imperfeitas, tem a Beyoncé, que sou eu, que é a cópia imperfeita. E aí me visto de Beyoncé, assim, aí ficou diva, rainha, queen. Aí ficou Diva Daiana. Os alunos colocaram Diva e vai ficando Diva Daiana. E a política, como que ela entra na tua vida, seja como um assunto de interesse acadêmico, tanto como a prática, né? Sim, como uma prática, de sim. fato. A política sempre esteve no meu corpo, né? Desde o nascimento, que não adianta esse corpo preto de mulher gaúcha já automaticamente já é político, né? Mas a minha família sempre foi muito politizada. Então começa pelo meu avô, getulista, né, ferrenho lá em Pelotas, enfim, brisolista também. E a minha tia, a Dora Regina Trindade, sindicalista.
funcionária pública da Procergs, que era, não sei se hoje em dia ainda existe a Procergs no Rio Grande do Sul, mas era a empresa de processamento de dados do Rio Grande do Sul. Então ela é concursada e sindicalista. E sempre me levava, né, nas reuniões, a gente ia muito quando tinha os comícios do Lula, o Lívio, tá? Tava sempre em função do PT política. Fazíamos carreatas, tudo gratuitamente, sem nem ser filiada ao PT, mas sempre com muita garra, assim, sabe, de estar. E além disso, meu avô, ele é um dos fundadores de uma escola de samba em Pelotas, chamada Academia do Samba. Então sempre muito ligado ao carnaval, à resistência, e também fazia parte da diretoria de um clube social, chamado Clube Cultural Fica Aí Para Ele Dizendo. Porque Pelotas, ela é bem segregada, assim, sabe, racialmente. Brancos para um lado, pretos para o outro, clubes sociais negros muito forte, bairros. Então, a gente sempre teve uma luta do movimento negro muito forte lá em Pelotas, com a cultura, com a arte. E a política, né, também para lutar, enfim, sempre fomos muito politizados. E aí, o movimento estudantil também, que eu estudei no IFSU, que hoje é IFSU, né? Antigamente era KVG, que era o Colégio Agrícola Visconde da Graça, né, federal. E também sempre participando de movimento estudantil, depois fui a filosofia na federal. Então a minha vida foi sempre se conduzindo assim com a política, lutando, indo na reitoria, brigar, aquelas coisas assim, né? DCE, da filosofia. E depois o movimento feminista, que fui conhecendo depois na faculdade também, uma luta muito grande, né? O movimento feminista negro, e as coisas foram acontecendo, assim. E o ingresso na política partidária, de fato, ele acontece quando? Aconteceu porque, assim, eu sempre fui petista, né? Desde de pequena, assim, na minha família, mas nunca fui filiada, né? Aí quando teve a questão do mensalão, aquelas coisas todas, né? Aquela decepção com o PT, aquela coisa, eu vou pro outro partido, eu vou pro PSOL. Aí eu comecei a conhecer um pouco mais o PSOL do Rio Grande do Sul. Aí quando cheguei aqui, me filiei ao PSOL, né? E a intenção também nem era disputar a eleição de 2016. Mas como estava no PSOL aqui, o PSOL no Paraná, em Curitiba principalmente, não é muito forte, como no Rio Grande do Sul. Então vamos ajudar o partido a se consolidar, né, a ficar mais forte. Aí me convidaram para auxiliar, para ser candidata a vereadora. Aí topei, mas topei meio assim, vou para ajudar mais o partido, ver como é que é, né, enfim, fiz campanha meio reduzida, nem sabia direito como fazer campanha, enfim, e aí foi acontecendo, né, e aí eu tive uma votação até expressiva, quase 500 votos, aí a partir desta eleição fui demitida, meus melhores empregos da vida, em função de ser uma candidata do PSOL, né, da esquerda. Eu dava aula no TecPUC, os cursos técnicos da PUC, e fui, né, demitida injustamente. Aí começou de novo, sempre tive uma raiva ancestral muito grande, né? Aí quando fui demitida, pensei, não quero mais política, não vou me candidatar, porque é sempre uma punição, enfim. Só que não dá, né? E aí depois, com o tempo, decorrer do tempo, muitas injustiças foram acontecendo na minha vida, muitas demissões, né? Nos últimos anos, eu fui demitida de 4 escolas particulares, por racismo e por feminismo, sempre uma punição. Fui também testemunha de um crime de ódio, que foi o Neno, né, que apanhou, não sei se vai recordar desse caso. O músico. Eu fui a testemunha do Neno. E aí Você viu o que aconteceu? Eu que vi, eu que mandei os vídeos. Agora tô até falando que não podia falar antes, que eu era testemunha se quiser sigilosa. Contar, né, do que aconteceu com então eu vou contar. Enfim, foi na Copa, na última Copa, né, tava intervalo do jogo França, não lembro quem. Aí eu desci com a minha cachorrinha, ali na Benjamin Constant com Favre, pra ela fazer xixi. Nisso, o Paulo César, que foi o agressor, passou por mim. E me chamou a atenção o jeito como ele passou por mim. Né? As roupas, né? As roupas, cabelo raspado, um colar assim, meio skinhead, assim, sabe? E tava com um cachorro, até minha cachorrinha latiu pro dele. Mas eu achei meio estranho. Pronto. Aí quando eu atravessei a rua, tava na Favre, atravessei a rua. Depois, novamente, ele ia atravessar pra Benjamin. Nisso, eu vejo ele batendo no Neno, no meu prédio, embaixo do meu prédio. Espancando, incitando o cachorro, né, a mordê-lo. Eu comecei a gritar, desesperadamente. Eu e uma moça chamada Alessandra Kigari, que estava na esquina. Gritamos muito. Ele parou. Quando ele parou, ele veio pra cima de mim e me ameaçou, né? Porque é morador de rua e preto merece morrer, a próxima é tu. Não sei, quer morrer e tal. E nesse desespero, eu deixei ele falando, saí correndo atrás do Neno, que eu não o conhecia. E o Neno foi cambaleando até mais ou menos o teatro da reitoria, na Federal. Aí ele parou assim, eu não sou morador de rua. Eu disse, não importa. Só importa que tá machucado e ensanguentado. Só que nisso eu tava sem celular. Eu tinha só descido no intervalo do jogo pra caminhar. E comecei a chorar quando eu vi o Neno. Foi tão horrível assim a cena, ele ensanguentado. Comecei a chorar, não consegui reagir. Aí uma moça vinha vindo, pedi, moça, por favor, no celular, chame a polícia. Só que nisso vinha a polícia.
uma viatura. Aí parei a polícia, descrevi o cara, né, enfim, e saí correndo pra minha casa, pegar o celular e falar com a moça, a Gari, que estava ali embaixo, que era uma menina branca, que com certeza, tendo contato com uma mulher branca, seria muito mais legítimo do que eu lendo 2 homens negros. Até porque, nesse intervalo, chegou um jornalista, não lembro agora de qual, da banda B, que me entrevistou ali na reitoria, e falei o que acontecia. E quando ele postou essa reportagem, adivinha os comentários, né? Da professor de filosofia, maconheira, gay, aquelas coisas todas, descredibilizando, deslegitimando a minha fala. Enfim. E aí, nisso, eu comecei uma investigação. Saber quem era essa pessoa, saber se tinha as câmeras, nas imagens das câmeras, e consegui no meu prédio as imagens das câmeras, enfim. E aí, eu liguei pra Carol D'Artora, né, a deputada federal, minha amiga, isso é a Carol. Eu fui testemunha de um crime de ódio e tenho as imagens. Só que eu acho que a gente precisa divulgar pra gente descobrir quem é esse cara. E de feito, assim, só que tu sabes que pode ter repercussão, não tem problema. Só que eu vou ter que me esconder porque me ameaçou de morte, né? Pronto, aí a Carol mandou pros meios de comunicação, entrevistas e tal. Até numa das entrevistas que eu tava dando no RPC, ele passou, que eu tinha até escondida, com boné e tudo, porque ele me conheceu, ele me ameaçou de morte também, né? Mas resumo, aí fui atrás dos moradores de rua, pessoas em situação de rua do centro, conversando com eles, descobri que eu tinha batido em vários. E fui descobrindo vários inquéritos. Resumo, conseguimos achá-lo, prender, né? E teve já o primeiro julgamento, né? Que foi um ano retrasado. Agora vai a júri popular, eu tô aguardando os próximos passos. Mas até agora não tinha falado publicamente. Eu era testemunha sigilosa, mas agora não corro mais risco. E é bom até eu poder falar sobre isso. E mediante a isso, muito mais raiva me deu. Mesmo muita raiva, porque eu vi racismo puro, né? E não dá mais. Eu quero entrar na política. E na mesma semana fui demitida de uma outra escola, porque eu fiquei muito mal. O que aconteceu, eu não consegui trabalhar durante alguns dias, né, atestado. E quando eu voltei, fui demitida também. E aí, sabe uma coisa? Aí tinha a posse do Lula, né, em janeiro. Eu fui à posse do Lula. Aí quando cheguei em Brasília, eu falei, não, chega. Eu quero estar na política. E aí, decidi, vamos vir pra vereança em 2024. E a tua primeira eleição é 2016, ano que a Lava Jato estava no seu auge, exatamente, né? Por mais que você não estivesse ainda no Partido dos Trabalhadores, como já em 2024, sim, você estava num partido de esquerda, né? Sim. Como que era isso? Em especial ser uma mulher preta de esquerda naquela época? Como que era a reação também das pessoas à sua candidatura? Como que foi vivenciar aquele momento político, muito ruim, aquela turbulência? Horrível. Até porque a Lava Jato, quando ela começa, assim, né, devagarinho, assim, já tinha... Eu lembro como se fosse hoje, estava lá no TecPUC, e uma professora me deu uma como é que se chama? Eu esqueci o nome, para assinar. Como é que é? Pra começar? Ai, meu Deus, na lista de presença, meu Deus. Abaixo-assinados. Abaixo-assinados pela Lava Jato. Eu até achei interessante quanto corrupção e tal. Dei uma lida naquilo, assim, mas não estava entendendo muito bem, né? Mas quando começa... Era uma moção de apoio? Assim? Isso, de apoio, a Lava Jato, contra corrupção, aquela coisa assim. Porque era muito vago, né? Superficial, mas todos nós com aquele sentimento, né? Contra corrupção, dei aquela olhada, mas não entendia muito bem. E aí, eu fui ler o artigo do Sérgio Moro. Meu artigo dele. Aí quando eu li... Manipulite? Isso. Quando eu li aquele artigo, eu me assustei. Né, que fazia menção até lá à Itália, né? Berlusconi. Meu Deus, mas se seguir esse projeto, vai ser um caos pro Brasil. Mas não tinha muita noção, né? E aí quando começa, 2016, eu no PSOL, mulher negra em Curitiba, tive a punição, né? Fui demitida. Muito horrível. Muita insegurança. Medo. Também. Porque, né, tu que moras aqui, a gente acompanhou o horror que era, né? O horror de esquerda, o horror andar de vermelho, o horror, né, essa questão de que o Lula é bandido, de que o PT é bandido. Então, senti muito na pele isso, né? PSOL, partido de bandidos, de maconheiros, que é interessante que eles gostam muito de falar maconheiros, né? Algo pejorativo, algo ruim e tal. Então, foi muito ruim. Por isso que eu decidi ajudar o partido mesmo, para entrarmos para a Câmara, para termos mais representantes, para poder lutar contra os nossos inimigos, né? Porque a Lava Jato ela nos trouxe isso, né? Definição de quem é inimigo e quem não é inimigo, que até então era muito mais velado no Brasil, mas então foi muito ruim mesmo, sentindo na pele as agressões, os olhares, né? As ameaças, muito ruim. E até ali 2015, né? A gente tinha um sistema político bem definido com dois polos
digamos, se revezando no poder, que era PT e PSDB, Sim. e o PMDB coordenando, né, fazendo articulação com os partidos do Aham. centro, o governo, né? Sim. Depois da Lava Jato, o que que muda? Que o sistema político ele se esfacela a partir daquilo, né? Se esfacela. Eu acho que mudou tudo, né? Eu vejo como um divisor de águas a Lava Jato, até porque acho que o ponto principal da Lava Jato, após ter a redemocratização, é a negação da política, né? Porque ele se negou, não tem política. E o ódio ao PT. Porque, como tu disseste, nós tínhamos PT, PSDB. Eu não gosto de falar polarizado. Eu acho que polarizado foi na eleição com Dilma e com o Aécio, né? Mas eu acho que nós tínhamos ali 2 campos ideológicos, porque a gente discutia a ideologia, direita e esquerda, né? Tinha uma discussão argumentativa e ideológica. Mas após a Lava Jato, veio o quê? Veio essa espetacularização. Veio também a noção de salvador da pátria, de herói. Porque o Moro, ele traz isso. Quando me trazem na abaixo-assinado da Lava Jato, e eu vou conhecer o Moro, a gente nota essa pegada de heroísmo. Eu vou salvar e vou mostrar pra todo mundo o que é corrupção. Só que o mais doido disso é que existe a corrupção, mas não os corruptores. Né? E a corrupção exclusiva da política. Porque o lavajatismo traz isso, né? Então, acho que muda muito essa política brasileira. Não existe mais política. Espetáculo. Existe uma guerra contra um partido, contra a corrupção. Isso que eu notei, né, até muito, muito forte, né? E você trabalha hoje na Câmara Municipal, né? Hoje eu trabalho. Como que isso se reflete, por exemplo, dentro da vereança ali? Então, hoje eu assessoro, né, o presidente do PT municipal, que é o Ângelo Vagnoni, e pré-candidato a deputado estadual. E a Câmara de Vereadores de Curitiba é um show de horrores, né? Eu chamo hoje de Big Brother, até. Porque os frutos, né, as sementes, não frutos, já do lavajatismo estão na Câmara. Então nós temos vereadores que não fazem política. Eles fazem espetáculo, é gritar, é polemizar. Então nós temos uma Câmara de Vereadores que não discute a política para a cidade, mas quer falar mal do Lula, quer falar mal do PT. Então acredito que essa é uma grande consequência do lavajatismo, né? Eu pego pessoas que vão trazer um espetáculo para dentro da política, sem discutir profundamente o que é política, né? Porque quando falamos de política, o que é política? Polis é cidade, é discutir a cidade. Isso não se discute. Se discute um projeto de cidade. Se discute quem dá mais like, quem lacra mais, quem vai ferrar mais com o PT para ter mais like com o Lula, né? Isso que é visível. Pode baixar ali para mim o TP um pouquinho? E outra coisa que eu não falei aqui também, que eu acho muito importante no Lava Jato, é a deslegitimação das instituições. Enfraquecimento das instituições, né? Todas elas, né? Dentro do âmbito democrático. E até aproveitando então esse teu comentário, essa transformação da política provocada pela Lava Jato, quais os efeitos, além da Câmara de Vereadores, daí que a gente consegue perceber até hoje na política? Como que isso tem se perpetuado no sistema político? Acredito que é essa falta mesmo de noção política, né? Porque como a lavajatismo traz essa espetacularização, as pessoas não querem discutir política. E outra coisa também que me chama muita atenção, que eu acho que agora também o ódio ficou legitimado. Então acho que essa é a consequência muito séria. E também ao mesmo tempo acho bom, porque quando nós tínhamos PT, PSDB, o governo Lula, que ficou durante muito tempo, o governo PT ficou durante 16 anos no poder, as pessoas não diziam abertamente que odeia preto, que odeia mulher, que odeia gay. Então é velado. Então não sabias com quem tu estavas lutando. Agora não. Então acho uma consequência até positiva. Agora eu sei. O país é racista, sim. É misógino, sim. É homofóbico, sim. Eu olho agora para os meus inimigos, sabendo com quem que eu estou lidando, como é que eu estou tratando com eles, né? Então acho que esse é um ponto positivo. Então, acho que essa é uma das consequências da Lava Jato. E no âmbito político, são essas figuras que nós estamos elegendo. Só vendo a Câmara de Vereadores de Curitiba, horror. O que são esses novos vereadores? De onde vieram? Que estudo político que tu tens? Que estudo de comunidade que tu tens? Tu vem de um bairro, de uma associação, de movimento social, de um coletivo? Não. Eu simplesmente estou aqui como político para combater a corrupção. Pronto. Mais nada de profundo, né? E você até comentou um pouquinho antes sobre como antes da Lava Jato a gente tinha dois campos políticos bem definidos, a esquerda e a direita, né?
não sei se você também tem essa visão que uma das transformações foi que a direita, a centro-direita, acabou sendo engolida, digamos assim, pela extrema-direita, né? Como que Exato. acontece esse processo? Você também tem uma Aham. visão parecida? Tenho bem parecida. Como é que acontece? Eu vejo o seguinte, eu atribuo que o nosso partido, quando estava no poder, nós não demos conta de enxergar além. Porque se o bolsonarismo e a lavajatismo, eles existiram, porque nós também tínhamos vácuos que isso acontecesse. Por que eu digo isso? Porque quando o governo Lula assume, quando traz muito mais dignidade para as pessoas, quando tira as pessoas da miserabilidade, né? Quando tu dá mais dignidade mesmo com bens materiais, enfim, o que nos faltou? Educação. Né? Federalizar o ensino, encher de escola mesmo, uma escola integral, ou o que fosse. Então, nós demos tanto bem de consumo para uma classe média que ela ascendeu, mas ela ascendeu sem consciência de classe, né? E a partir disso, paralelo a isso, já tinha o Bolsonaro, que estava ali crescendo, que muitas pessoas não davam bola. Só que como eu sempre fui uma pessoa que analisei política, sempre gostei muito de política, sempre tive muito medo do bolsonarismo. Quando ele ia no CQC, falar bobagem, todo mundo ria, não era sobre isso. O cara já estava demonstrando quem ele era e já fazendo uma caminha de gato para que nós deitássemos, né? E quando vem a eleição de 2014 com o candidato derrotado que não aceitou a derrota, que é o Aécio Neves, que aí junta com os Estados Unidos, junta com o Moro, vem esse caos todo. Mas uma frustração muito grande que eu tenho com o nosso partido é de nós não enxergarmos, não prevermos isso. Porque enquanto professor de filosofia, eu sou muito maquiaveliana, né? Eu acho que Maquiavel continua, o Príncipe Maquiavel continua sendo o melhor livro estratégico, né? Então, quando tu tens como vice-presidente, pegar aqui o Temer, MDB, que é um mercenário que vai trair, Maquiavel já disse no livro, então como é que nós não fomos estratégicos, mas é que nós fomos muito seguros, né? Nós achamos que, como tinha só PSDB, só não, mas enfim, dentro do campo ideológico, PSDB e PT, então tá, agora estamos tranquilos, estamos no governo, não temos mais risco de ditadura, não temos mais risco de golpe. Então a gente baixou a guarda sem entender que esse candidato derrotado estava tramando. Então já estava, né, acontecendo um golpe, que a Lava Jato é um golpe, não adianta. Então acredito que teve essas falhas que aconteceu a lavajatismo. Eu respondi, eu falei tanta coisa que eu não sei se eu já respondi a tua pergunta. Esse é meu problema quando professor de filosofia, né? Ela vai pra cá, pra lá, mas eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Então tá ótimo. E um dos episódios mais marcantes da Lava Jato acontece em março de 2016, né? Quando a gente tem a divulgação dos áudios entre a então presidente Dilma e o então ex-presidente Lula, né? Recorda qual que foi a tua reação na época dessas divulgações e o que aquele movimento significou também naquele momento histórico? Né? Eu acho que eu lembro como se fosse hoje, sabe? Desses áudios, a minha indignação. Primeira indignação, como é que esses áudios vazaram? Cadê a Polícia Federal? Cadê? O que tá acontecendo, né? Ali. Mas tu sabes que além desses áudios da Dilma e do Lula, um episódio que mais me chamou a atenção foi a da Graça Foster, não sei se tu te lembras, da presidente da Petrobras. Que, né, sim, acusações, enfim. E quando a Dilma, ela me vai em rede nacional defender, que ali também é estopim na Lava Jato, né? Porque estavam de olho no nosso pré-sal, enfim, as instituições. Ali, Rodrigo, me doeu o coração muito, muito forte. Quando a Dilma vai publicamente defender a Graça e os áudios, acabou para nós. Conseguiram criar uma narrativa de corrupção, criar uma narrativa de insegurança, até porque Dilma Rousseff sempre foi muito mal vista por ser mulher, né? Lembras dos horrores que eram, né, das difamações em relação a ela, enfim, então acho... Figurinhas em carro, na misoginia pura, né? E o impeachment tem a ver com a condição mulher, por ser mulher, né? Então quando eu vi esses áudios, quando eu vi a Dilma defendendo, por que eu trago mais esse fato da Petrobras? Que é Maquiavel de novo, né? Não podia defender em rede nacional. Porque as pessoas querem o quê? O que é a política, sendo Maquiavel? Quer espetáculo. Que as pessoas querem escutar aquilo que eu quero que tu fales, né? Então, ali foi a derrocada. E ali eu notei o seguinte: nós não estamos sabendo fazer política. Não estamos sendo políticos estratégicos. Porque ali começou, né, de fato, a dar a derradeira. Aqui a gente dá o start pra acabar com vocês, né? Que é essa a intenção, né? Que acho que o lavatismo é isso, é o ódio ao PT. Pronto, é o antipetismo, o ódio e só. Mais nada. Né? E tomar o poder, né? Que sempre no fundo foi isso, né?
A intenção. A intenção de tomar o poder, né? E eu me recordo que por um bom período a Lava Jato teve apoios dentro de setores da esquerda, Sim. que o discurso anticorrupção é um discurso que não cola. existe quem seja a favor da corrupção, né? Exatamente. Começa por aí. Pra ti, quando que acontece digamos, esse despertar de que ali tinha alguma coisa de esquisito, é a partir do artigo que você leu do Sérgio Moro? Sim, pra mim, quando eu li o artigo, mal escrito até falando, quando eu li o artigo, eu notei, putz grila. Esse artigo, pra quem não conhece, ele fala sobre o quê? O que que ele revela? Ele o que revela, que ele traz? então, ele É um artigo traz... de 2004, né? Isso, 2004, ele revela a operação que teve na Itália, enfim. Operação Mãos Limpas. Isso, Mãos Limpas, como que aconteceu, como que desmantelaram toda essa operação, com a delação premiada. Ele vai contando como que tu consegue ter um mecanismo anticorrupção. Só que, ao mesmo tempo, foi anticorrupção na Itália que acabou com a Itália. Então, com certeza que esta, se fosse exatamente uma cópia, né, ou seguir esses exemplos dessa operação, iria acabar com o Brasil também. Isso que aconteceu. Na Itália, o resultado disso foi a ascensão de Berlusconi. Berlusconi. E aqui no Brasil foi a ascensão do bolsonarismo. Uhum. Então, já via. Só que, lógico, como eu falei, nós, enquanto esquerda, estávamos muito, não viciados, eu acho, mas muito seguros. Como conseguimos tomar o poder, algo que foi fantástico, lindo, a gente não se deu conta, realmente, do que estava acontecendo. Né? Então, acho que isso foi um dos problemas também. Porque, como eu digo, se a Lava Jato, ela ascendeu, porque a gente tivemos falhas também, né? Para ascender. Permitimos, então muitos dos nossos também, não, vai ser legal, contra a corrupção precisamos, né, de um mecanismo contra a corrupção, sem se dar conta, de fato, quem é a pessoa que estava por detrás, né, de quais eram as intenções da Lava Jato, né. E você comentou sobre o impacto, né, que teve a divulgação dos áudios, né, da então presidente Dilma com o então ex-presidente Lula, né? Sim. Qual o peso que a gente pode colocar que a Lava Jato teve pro impeachment mesmo da presidenta Dilma Rousseff? Fundamental. Acho que a Lava Jato que foi o estopim para o impeachment da Dilma, né? Porque eles conseguiram criar a narrativa, né? Porque não foi de uma hora para outra, como lhe falei. Então, aos pouquinhos, foram criando narrativa, aí solta os áudios, né? Já a Globo, né, Jornal Nacional, joga aquela narrativa também. São áudios, né, comprometedores, e o que for. Então, já cria toda uma turba que fica revoltada contra um partido, né? Então, é fundamental. A Lava Jato, ela é, né? Ela é ai, meu Deus, esqueci a palavra. O estopim do impeachment da Dilma Rousseff, né? E a gente pode avaliar ali o impeachment como tendo sido uma tentativa do sistema político de se salvar, porque a impressão que eu tenho é que pode se fazer muitas críticas ao PT, mas se tem uma coisa que o PT não tentou enquanto governo foi brecar as investigações e tudo mais. Exatamente. Né? Acho que sim, né? Sempre deixando muito o processo democrático acontecer, acreditando muito nas instituições. Só que nós esquecemos que as instituições continuam sendo deles, né? Porque a maioria deles que estão, essas instituições brasileiras são construídas há mais de 500 anos sobre a mesma história. Por mais que não tivesse instituições há 500 anos atrás, né? Como o Estado brasileiro ele se funda, vai ser no século XIX, mas a mesma base é essa. Porque nós saímos aqui de uma estrutura escravocrata para uma mesma base burguesa já. Então não tem mudança estrutural. Então quando nascem as instituições, já vai nascer com essa base escravocrata. Então como aceitar um trabalhador, um operário no poder? Como aceitar uma mulher que foi guerrilheira, que lutou contra a ditadura no poder? Porque tudo isso está por detrás desse Lava Jato, né? Esse ódio de Moro, Dallagnol e tantos outros, de uma elite judiciária, de uma elite uma elite burguesa, né, desse país, nunca iriam aceitar que essas pessoas estivessem nesse poder. Então, vamos, né, articular, vamos criar narrativas para falar que a corrupção é deles. Porque isso é o mais doido do Lava Jato. É a corrupção exclusiva da política. Não existe mais ninguém corrupto. E outra coisa, exclusiva de um partido. Não de todos os partidos. Não, a corrupção, ela é sistêmica. A corrupção, ela está na nossa sociedade. Nós somos corruptos. A sociedade brasileira... A política é um espelho da sociedade. É um espelho da sociedade. Não tem como eu desvincular a corrupção da gente, né? Como vai dizer o Roberto da Mata, com o jeitinho brasileiro, que é um grande antropólogo brasileiro, né? Nós temos uma psicologia que é do jeitinho brasileiro.
E que esse jeitinho vai trazer corrupção. Né? Quando tu fura a fila do ônibus, quando tu passa à frente na fila do SUS, é corrupção. Só que conseguir com essa elite dominante, e aí entra de novo, como eu te falei, nós demos bens de consumo, não demos educação, para ter uma consciência de classe e entender a lógica que está por detrás desse discurso anticorrupção, desse discurso de herói, de fazer o Lula de bandido, porque bandido bom, bandido morto, desde que seja pobre, desde que seja da esquerda, porque bandido bom, bandido morto não é numa direita, né? Não é dos grandes coronéis do nosso Paraná, dos grandes coronéis do nosso país, né? Um belo exemplo disso, que me veio à cabeça agora você comentando, é o perdão de Sérgio Moro a Onyx Lorenzoni. Né? Exatamente, né? O Onyx perdoado. É incrível, é incrível. E ele, né, esse senhor Moro, vem agora para governo e também não traz as corrupções do Paraná. Nós temos, nossa, senador, não fala nem do Vorcaro. Ele não é senador, ele continua sendo senador, pelo que eu saiba. Cadê a indignação com o Banco Master, que é o maior escândalo no nosso país? Lojas americanas, tantos outros, que a Lava Jato fez isso também, né? Arrebentou com o nosso país, premiou alguns empresários, destruiu com outros campos, como construção civil, construção naval, como nós estávamos comentando, mas com essa narrativa que encanta a classe média. Que o grande problema é a classe média iludida, pobre, iludida, que quer ser essa elite que criou essa narrativa linda e maravilhosa contra a corrupção. Né? E isso que é indignante demais. Indignante demais. Aproveitando até essa tua última fala, na tua opinião, quais foram os impactos da Lava Jato para a economia brasileira? O que acontece a partir da Lava Jato com as empresas da construção civil, indústria naval? Quais outros setores também acabam sendo impactados? Atrasou, lascou com o nosso país inteiro, atrasou o nosso país em séculos. Ele arrebentou, porque nós vimos um desenvolvimento muito grande. Porra, andando de avião, né, as pessoas... Eu lembro que eu sou de Pelotas, né? Eu conseguia ir pra Porto Alegre direto, pagava R$200 e de volta, construção civil bombando. Quando tava no Tec PUC, Pronatec, com o programa da Dilma, alunos em cursos técnicos, alunos na universidade, um país em desenvolvimento. E o cara simplesmente acabou com o nosso país, parou. O nosso país parou. A construção civil parou. A construção naval parou. Quebrou. Ele quebrou o nosso país, né? Até comentando contigo antes do programa, para mim o Sérgio Moro era para ser preso como traidor da pátria. Que traiu a pátria, porque o que mais indigna com o bolsonarismo e lavajatismo é que não são patriotas. Não Agora são, se vendo. Né? Eu nunca vi disso. Tu ama um país, tem lá bandeira verde e amarela, mas tu destrói com o teu país? Vou pegar Hitler, por exemplo, que é o maior ditador da história, mas amava a Alemanha, desenvolveu a Alemanha, né? Até a Volkswagen foi criada como uma estatal para construir o Fusca para uma população dele. E nós? Que amor é esse, Brasil? O índice de pobreza que aumentou, de desemprego, de insegurança, o real impacto nas bolsas de valores. É incrível, né? Então, isso é muito indignante. Então, o que é lavajatismo? Para acabar com o teu país? Para vender os Estados Unidos? E as pessoas continuam ainda não entendendo, não enxergando. Isso é ser nacionalista, isso é ser patriota. Então ele arrebentou, acabou com o nosso país. Acabou com o nosso país. A reforma trabalhista, reforma previdenciária, é isso que eles queriam, para que o empresariado cada vez ganhe mais, né? E lascam a gente. Então, tristeza, indignação até os dias de hoje, porque nós estamos pagando ainda sobre isso. Mas que o Lula tenha agora entrado no governo, que ainda bem que Lula entrou arrumando o nosso país, que faz milagre. Tem críticas ao PT? Nós temos. Eu faço parte do PT. Temos críticas, óbvio que temos. Que assim se constrói a democracia, né? Mas esse cara tá fazendo milagre. Com um país quebrado. Quebrado. Um país que estava em desenvolvimento e conseguiram quebrar o nosso país. É indignante. Indignante. E você comentou que a tua visão sobre o Sérgio Moro é de um traidor da pátria. Traidor da pátria. É exagero, uma teoria da conspiração, a gente imaginar que a Lava Jato tem a relação com os Estados Unidos? Lógico que não. Tu lembras? Eu lembro como se fosse hoje também, porque a gente impactou muito a nossa vida, né? Quando o Barack Obama, os Estados Unidos, espionando os e-mails da Dilma, o pré-sal, né? O grande ponto foi o pré-sal, as nossas riquezas, pré-sal, BRICS, tudo acontecendo, porque o nosso partido sempre planejou o futuro no país, pensando além, porque o PT, ele faz que projeto de país, coisa que nós nunca tivemos, né? Então, quando tem lá nos Estados Unidos investigando, bom, o Snowden, né? Edward Snowden, falei, será que eu não lembro? Quando a Intercept revelou
os áudios. E outra coisa, gente, essas investigações todas, cadê o Ministério das Relações Internacionais? Eles passaram por cima de tudo, de todos, né? Então, com certeza, interesse dos Estados Unidos, né? Moro, filho de Harvard, né? Dallagnol, nós sabemos tudo isso, né? Então, realmente, José Souza fala muito sobre isso. Eu nunca tive dúvidas, né? Por isso tem muitas implicâncias até os dias de hoje com os Estados Unidos da América, né? Porque a gente não pode se desenvolver. Foi lá com o Jango, quando o país ia se desenvolver, ter reforma agrária, golpe. Brasil de novo, Brasil pré-sal. Porra, pré-sal, maior riqueza que nós temos. Golpe. Tem, porque sempre, a hegemonia tem que ser deles, né? No Brasil, cada vez mais, nós éramos aqui a sexta maior economia do mundo, o BRICS se consolidando, pré-sal. Então, com certeza, né? Com certeza. E para quem não conhece, o que é o conceito de soft power e como que ele se aplica à Lava Jato, essa relação Lava Jato-Estados Unidos? Sim, o soft power, né, é um conceito criado por um cientista político norte-americano, né, o Joseph Neal. Falei certo, Joseph Neal. Para que eu tenho aqui. Professora sempre tem o seu roteiro, gente. Então tá certo. Joseph Neal, né? Porque ele queria descrever o quê, né? A capacidade de um país influenciar os outros sem o poder explícito, sem coagir explicitamente, né? A tradução seria um poder suave, Suave, né? Soft, né? Tranquilinho, né? E então, Sérgio Moro, assim foi a Lava Jato é esse soft power, né? Porque em nenhum momento pegaram em armas, em nenhum momento ameaçaram, só na narrativa, só com imagens, né? Imagens de controle. Eles faziam isso. Então, soft power seria isso. E eu acho que a Lava Jato se utilizou muito bem disso. Dessas imagens. A mídia, né? Porque o soft power é por isso. A mídia, as redes sociais, que elas vão criando essa narrativa suave e vão tomando o poder sem que as pessoas se deem conta, né? Porque eu acho que uma das nossas maiores feridas é a corrupção. O brasileiro é muito indignado com a corrupção porque não se olha no espelho, porque não se enxerga, né? Não entende toda a construção da formação do Estado brasileiro. Né? Que ele é formado, com Portugal aí vem o Sérgio Parker de Holanda, quando vai trazer a psicologia do brasileiro, né? Do aventureiro, ou do meu Deus, aventureiro, trabalhador. O português seria isso, na colonização nossa, a aventureira, que não foi organizando o país, que foi dando jeitinho, né? Então, a corrupção, ela tá muito intrínseca, que tem a ver com Portugal. Então, é muito mais profundo do que simplesmente um herói para salvar o país da corrupção. E o soft power entrou nisso. Nessa narrativa, né, que indigna que aquela dor do brasileiro, que eu não quero ser corrupto, quero ser que nem a Europa, que eu posso deixar alguns países da Europa, né, deixar a carteira em cima de uma mesa que ninguém vai pegar, que não vão me assaltar, ter violência. Mas isso não é a nossa realidade histórica e social do nosso país, né? E qual que foi o papel da corrupção, do discurso de combate à corrupção na construção mesmo de um processo aí de dominação no contexto brasileiro? E isso é algo recorrente também na história brasileira, me parece, né? Sim, pode repetir novamente, que eu tô aqui com outras coisas na cabeça. Qual que é o papel do discurso de combate à corrupção nesse processo de dominação e esse discurso ele é utilizado também em outros momentos da história brasileira, né? Ele é algo recorrente. Sim. Eu vejo muito, eu vou citar aqui Max Weber. Eu acho que tem muito a ver com a dominação legítima e carismática, sabe? É uma segurança. Quando o Moro traz a Lava Jato, traz esse discurso contra a corrupção, as pessoas querem segurança. Porque estamos cansados, realmente, o brasileiro está cansado de violência, né? De roubos, porque nós temos uma classe política que é histórica, que não é nacionalista, que não é patriota, que não vê o país como uma nação e quer simplesmente usufruir dos frutos do poder, né? Da produtividade econômica. Então, a corrupção, como eu falei, ela é essa ferida histórica que se alguém me diz assim, eu tenho a solução, eu vou conseguir arrumar esse país, seduz, afeta, porque a política ela é afeto, e o Moro conseguiu esse afeto, ele afeta as pessoas, né, com esse discurso eu sou um juiz, lembra quando tinha lá a figura dele de super-herói? Né? Então eu sou um juiz que esses Capa anos... da Veja, né? Ele como um super-homem, né? Super-homem, então esse país que caiu em desgraça, esse país que desde a sua origem é um país mestiço, é um país preto, é um país que tem preguiça no seu corpo, que tem todos os estereótipos, por isso o ódio ao Lula, o ódio ao PT.
né? Então, nesse país agora, eu vou arrumar. Eu sou uma elite branca burguesa do judiciário, que eu, como herói, eu vou arrumar essa ferida aqui, eu vou dar segurança pra vocês. Vocês vão poder sair na rua com segurança, que agora o PT tá preso, que é o PT que ele é corrupto, que é o PT que traz, que mancha a história. Mas eu não, eu, um homem branco, juiz, educado, bem vestido, eu vou conseguir salvar este país, né? Então, essa narrativa é muito bem construída, com soft power. E você acredita que existiu, de fato, corrupção? E como diferenciar também o que teve, digamos, de crime, efetivamente, na Lava Jato e do que foi politicagem? Pra mim, o crime foi a politicagem, né? O crime foi invenção de provas. Até então, Lula foi absolvido, não tinham provas. Delação, o que é delação premiada, né? Como é que tu vai confiar em alguém que te delata? Traidor, na cadeia, traidor merece que morrer, né? X9 é isso que acontece, na verdade. Porque como é que tu vai confiar em alguém, aqui ó, sou tua amiga, fizemos várias coisas juntos, agora eu vou te trair? Eu posso falar o que eu quiser sobre isso, né? Que eu vou tirar, vou salvar o meu pescoço. Então a Lava Jato, ela traz isso pra gente muito claro, muito nítido, né? Esse olhar. Então, acredito eu que a estratégia da Lava Jato foi isso, né? E a Lava Jato, repito, uma das piores coisas que aconteceu na nossa vida política brasileira, que não é política, é simplesmente, não é político assim, é simplesmente um ato político para tomar o poder, para exterminar, aniquilar um partido e tomar o poder novamente. Porque eles viram que realmente a gente, quando Senzala estava começando a ascender, que o governo Lula com a Polícia Federal investigando, tendo democracia, dando voz às pessoas, as vozes ecoando, e jamais que uma elite burguesa, branca, brasileira, escravocrata, ia permitir isso. Porque o Moro representa essa elite escravocrata de 1500. Isso que ele representa, ele Dallagnol. Né? Então jamais iam aceitar que o povo tivesse no poder, como é a democracia é o poder do povo, tivesse no poder. Então eu vou criar essas narrativas e vamos lascar com todo mundo e vamos sair como herói, né? E interessante ter citado o Instituto da Delação Premiada, né? Porque, primeiro que ele foi utilizado recorrentemente na Lava Jato, frequentemente, né? E tá no artigo do Moro. E tá no artigo do Moro. E o Instituto da Delação, quando ele surge, era para beneficiar criminosos, né? Pessoas que tenham cometido crimes e que se arrependem. Sim. E que vêm por livre e espontânea vontade e resolvem contar o que acontece. E a Lava Jato começa a fazer o contrário, começa a prender pessoas para incentivar elas a fazerem essas delações em troca de benefícios. É né? premiar o X9, né? É uma coisa impressionante, só aqui mesmo para fazer isso, premiar o X9. Então, tu deleta, tu mente, teu coleguinha, né? E tu tá livre, tu tá solto. Eu vou prender o outro, talvez eu nem tenha provas. Isso que acontece é um fiasco do sistema judiciário. É um fiasco. Por isso que eu repito, traidor da pátria. A gente tinha que estar preso. Até a pena de morte, isso tu sabes, né? A única pena de morte que tem no Brasil é traição à pátria. Não gosto disso, não sou punitivista, mas nesse caso do Moro eu sou muito indignada. Bom, dava a notar a indignação, a raiva que se tem, porque eles sempre se dão bem, né? E outra coisa, é uma nação, né, Rodolfo? O que a Lava Jato fez acabou com uma nação. Uma nação, não adianta quem defende ou não, acabou conosco. Até agora estamos tentando recuperar, tá aí a economia. Lula recuperou a economia, tá recuperando, mas nosso bolso nós ainda não conseguimos sentir. Ainda é reflexo da Lava Jato. E tá aí ainda, né? Temos Flávio Bolsonaro vindo para a presidência, nós temos 30% de pessoas, 30% desse país que acreditam na Lava Jato, que são filhos da Lava Jato, que é muito alto aí no índice. E como que é pra ti olhar agora e ver o Sérgio Moro aí liderando pesquisas para governador? Indignação, raiva ancestral. Porque é isso, a gente quer estar no poder para construir coisas melhores, para discutir política, como no meu caso. Por exemplo, eu sou punida o tempo inteiro, nosso PT punido o tempo inteiro, enquanto eles só ganham glórias. Não tem punição, gente. Não tem punição. Aí eu vou citar o Renato Freitas. Não tem como não citar. Renato Freitas vai ser cassado por uma assembleia corrupta. E tá, porque corrupção é uma corrupção, a gente tem que combater. Mas para aí, nós temos lá o Traiano, todas as investigações trazendo provas de corrupção. Temos a vida inteira de Erosso, a vida inteira o Carlos Filho, que assassinou, que degolou 2 jovens, ninguém foi caçado. Renato vai ser caçado. Então, a Lava Jato, isso é reflexo da Lava Jato. Porque os poderosos sempre podem tudo. Eles continuam no poder há 500 anos. Então, é indignação, raiva ancestral que eu tenho. Os meus ancestrais retorcem
até hoje, porque nós não conseguimos justiça. É interessante isso, né? A justiça, fazer a justiça. Como é que é? Paraná, não. Curitiba, República de Curitiba. Aqui a lei se cumpre. A lei se cumpre para quem? Sempre para os mesmos? Essa lei? E aí nós, enquanto classe média, ou pessoas da classe mais baixa, vão continuar ainda acreditando nessa narrativa? Até quando? Então é raiva mesmo. O cara agora tá aí com altas pesquisas para governador. Gente, entrem na rede do Moro. Tem projeto para Paraná? Não tem. Tem o quê? Contra o Lula, contra o PT. Cadê política? Então, esse esvaziamento da política. Porque, assim, o governo Lula, o PT, trouxe para nós uma discussão política. A gente estava discutindo política como nunca se discutiu, para se esvaziar novamente. Então, a política em si não existe, né? O discutir, argumentar, profundidade sobre o que é discutir a cidade, o que é discutir o país, o Estado, nós não temos mais. Isso é resquício da Lava Jato. Poucos conseguem fazer isso, né? Tá aí a Câmara de Curitiba, a Câmara dos Deputados Federais, é um absurdo. Bom, o próprio impeachment da Dilma, o que foi os argumentos? Por Deus, a família. Cadê argumento? Vamos lá. Roubou, fez pedalada, tem prova? Não tem. E continuamos nisso. Isso é a minha raiva, sabe? Muito. Que a raiva move, né? Tem que mover para poder tentar desconstruir isso. Por isso a educação. Isso é muito importante. A educação, sim. Né? Discutirmos, ter aulas de filosofia e sociologia, que cada vez tiram mais. Porque com o golpe foi isso também, né, Rodolfo? Com a nova BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, não tem mais aula de filosofia e sociologia. Então temos um ensino cada vez mais técnico. Quando falamos de educação integral, que educação integral é essa? Técnica para ninguém pensar e continuar esses caras da Lava Jato no poder, né? Então é muita indignação, muita indignação. E um episódio muito marcante, que é um ponto de virada mesmo na história da Lava Jato, são as revelações do Intercept Brasil, com a série da Vaza Jato, né, que tornou pública ali a troca de mensagem entre procuradores, integrantes da Polícia Federal e o então juiz Sérgio Moro, né? Sim. O que essas revelações representaram do ponto de vista histórico, simbólico e político, e o que muda a partir dali na cena brasileira? Mostra o privilégio que essa elite burguesa sempre... Eu vou citar a Gessé, a elite do atraso. É isso, mostra que eles podem tudo, podem burlar, passar por cima de todo mundo. Quando o Snowden traz, como eu te falei, passar por cima de tudo. O Ministério das Relações Exteriores, a própria Polícia Federal, por tudo. Então, assim, eu tenho dinheiro, eu continuo sendo coronel, eu faço o que eu quiser neste país. Não importa se tem Constituição, se temos os 3 poderes, não importa. Importa que eu continuo mandando neste país. Eu acho que é muito, muito nítido o que aconteceu quando a Vaza Jato. Porque mostra que nós já sabíamos enquanto esquerda, né? Que foram criadas as provas, que foi um espetáculo, né? Uma encenação. E tu sabes, Rodolfo, que eu acho que a política brasileira nunca foi tão maquiaveliana. Isso é Maquiavel, é espetáculo, né? É teatro. E eu acho que fizeram isso de maneira muito bem feita. Muito bem feita. E é difícil reverter. Quer dizer, desculpe, revertemos. Lula foi eleito, né? Conseguimos, mas ainda assim tá muito difícil, né? Muito difícil. E quando que acontece o teu ingresso no Partido dos Trabalhadores? O que te leva também a ingressar? Essas injustiças, porque como eu estava no PSOL, e o PSOL, infelizmente aqui no Paraná, não tem uma força política muito grande, né? E com o Neno, que depois que eu fui testemunha do Neno, eu já me filiei no partido, né? Aí me filiei, Foi 2023. 23. Aí eu preciso estar num partido que tem uma expressão, que é o maior partido da América Latina. Não posso mais esconder, que eu sempre tive que esconder que era esquerda, mesmo, né, não tendo como esconder muito, mas para os meus trabalhos, enfim, chega, sabe? Chega mesmo, eu quero lutar. Até parece assim meio que um chamado ancestral, como eu falo muito essa minha raiva ancestral. Quero lutar mesmo, quero estar onde está a caneta. Porque é sobre isso, porque na Lava Jato e com a Vaza Jato é quem tem a caneta. De verdade, quem está assinando para poder mandar nesse país. A questão não é mandar nesse país, a questão é estar no poder, para que nós, enquanto população, possamos de fato tomar o poder. Poder decidir, porque até então quem decide por nós são eles. Sempre eles, né? Então, chega. O PT, vou trabalhar muito, que foi isso que eu fiz, né? Praticamente uma campanha sozinha, indo atrás de cada voto, mas é sobre isso. É estar no poder mesmo, é estarmos no poder. Que precisamos estar no poder. E esse ano eleitoral, até faço um apelo aqui a todos nós. Vamos aprender a votar, por favor, gente.
Precisamos, de uma vez, elegermos mais deputados federais estaduais, para que o Congresso, né, consiga ser um Congresso mais nosso. Porque senão o presidente não consegue governar. Tem isso também no Brasil, né? Nós não entendemos que não é somente o executivo. Quem manda é o legislativo. Então precisamos sim estudar política, conversar com as pessoas e representantes que sejam nossos. Por isso eu fui pro PT. Né, para representar a gente mesmo, representar as mulheres pretas, as mães solos. Eu não sou mãe, mas sou filha de mãe solo. Representar, dizer, nós estamos aqui sim, nós temos intelectualidade também, nós estudamos política e conhecemos, além de estudar política, conhecemos na pele o que é a política brasileira, o que é viver nesse país. E você comentou sobre o fato do PT, lá atrás, né, quando estava ainda no segundo, terceiro mandato ali, né? Terceiro, quarto mandato, né? Os 2 primeiros do Lula, os 2 seguintes da Dilma. O fato da esquerda, né? De uma maneira geral, enxergar como agora não temos mais risco, a democracia está consolidada. Sim. E hoje, em qual estágio que a gente está? Olha, eu ainda acho que estamos cegos. Tem algumas partes, alguns setores dentro da nossa esquerda que ainda não está entendendo o que está acontecendo. Nós já vimos, sentimos na pele, mas não podemos nunca tá tranquilo. Sabe a capoeira? Tem que estar com o pé sempre atrás. Eu acho que muitos de nós não estamos. Já visto ai, meu Deus, a porcentagem do Flávio Bolsonaro é muito alta. O Lula ontem saiu outra na pesquisa, está à frente, mas ainda é muito alto. Então acho que ainda precisamos, sim, nós enquanto esquerda, entendermos o perigo ainda, né, de uma ditadura, o perigo do lavajatismo e o perigo do bolsonarismo, porque o bolsonarismo não foi aniquilado. Não foi. Aí vem Maquiavel. O inimigo a gente tem que aniquilar, porque senão nos dá trabalho, né? E é um inimigo grandíssimo, porque é um inimigo do nosso país, né? Porque lavajatismo e bolsonarismo são inimigos do país. Não é de um partido político, é de um país, porque eles atrasam o nosso país, em séculos, né? E a gente pode considerar o bolsonarismo, a própria ascensão do Bolsonaro, como um produto da Lava Jato, do lavajatismo? Eu acho que vem um pouquinho antes. Eu acho que o bolsonarismo já vem antes. Eu acho que lá por 2011, quando o bolsonarismo começa a se consolidar, quando ele começa a aparecer mais e as falas dele começam a ser reproduzidas, já começou. Eu acho que a Lava Jato vai consolidar. Eu acho que ele vinha emergindo e aí chega a Lava Jato e consolida o bolsonarismo. Eu acho que é isso. E ele ainda está vivo. Ele não poderia estar vivo. E você comentou também no convite que fez aí para os nossos ouvintes, espectadores, acessarem, né, as redes sociais do Moro e verem o que ele tem de proposta, ou o que ele não tem de proposta. Deveria ter alguma proposta, mas não tem, né? E você comentou sobre esse fato dele se ancorar muito no antipetismo, dele se abraçar de fato nisso como a principal bandeira política dele. O Dallagnol também faz isso, considerando que essas são as duas figuras centrais da Operação Lava Jato, o juiz e o então coordenador da Força Tarefa. E olhando hoje as posições que ele tem, o que isso diz sobre o que era a Lava Jato lá atrás? Olha, repito, sobre uma lógica antiga brasileira. É o privilegiado, uma elite que quer continuar no poder a todo custo. E pegou a ferida maior brasileira, que é a corrupção. Né? Porque aí eu vou trazer uma questão do Darcy Ribeiro. Né? Quando o Darcy Ribeiro, no livro Povo Brasileiro, o que ele diz? Que o brasileiro, existe o racismo, mas a questão não é o racismo, é o preconceito social. Tem horror a pobre. As pessoas têm horror a pobre. Né? E eu acho que o Moro, o Dallagnol, a Lava Jato traz isso muito bem. O horror ao pobre, porque eles associam a corrupção à pobreza, a corrupção à esquerda, porque a esquerda vai representar esse povo, né? Então, o que acontece? O Moro, muito bem vestido, como um juiz, o Dallagnol, remete nesse imaginário nosso brasileiro que eles são limpos, tem isso, né? Porque a Lava Jato, eu vou limpar, sou branco, vou clarear, eu vou limpar. Então, eu acho que reforça esse imaginário, essa imaginética brasileira, da limpeza, da organização, contra essa corrupção. Então ele reforça esse imaginário. E por isso que ele está ainda hoje na política. Por isso que ele vai vir como governador. Porque consegue pegar essa raiva de pobre que nós temos, esse ódio a pobre, com esse cara que ele é limpo, que ele é bonito, que ele é inteligente, que ele é bem vestido e que ele vai salvar realmente. A gente vai continuar salvando contra o mal. Que o mal é esse PT, o mal esse PT que é sujo, que é nordestino, que é preto, que é gay, que é tudo isso, né? Que é o ruim, que é sempre, como eu digo, sempre essa lógica estrutural. Porque a gente tem que entender o Brasil na sua estrutura, isso que funda o nosso país. É essa base que funda o nosso país, né? Por isso que é tão fácil desse soft power, essa narrativa sem
sem ser agressiva, com a força, mas com essa imagem da limpeza. Por isso que eu vou lavar, né? Vou lavar a sujeira, eu vou tirar, porque tudo tem que ser branco, tudo tem que ser claro, para que vocês enxerguem. E hoje, podendo fazer esse olhar em retrospectiva, né? Vendo tudo o que aconteceu a partir da Lava Jato, as revelações que a Vaza Jato trouxe depois, própria correção do CNJ na 13ª Vara Federal, as figuras que se tornaram politicamente Sérgio Moro, Deltan Dallagnol. Como que a gente poderia definir o que foi, o que é a Operação Lava Jato e o que ela representou para a história brasileira? Nossa, desgraça. Eu acho que é disso, sabe? Acho que a Lava Jato, ela reforça esse olhar, né, que nós temos estrutural, mas a Lava Jato, ela é uma desgraça e a confirmação de que as instituições, elas continuam nas mesmas mãos de uma elite branca escravocrata. Eu acho que mostra a escravidão, sabe? É uma escravidão, não adianta. É o olhar escravocrata que nunca saiu do nosso país, que é a nossa mazela. Eu acho que isso que reforça, né? E além disso, a Lava Jato, ela traz também esse ódio, né? Esse ódio, porque na realidade é ódio ao Brasil. Sérgio Moro não ama o Brasil. Dallagnol odeia o Brasil, odeia esse Brasil, né? Então acho que isso a Lava Jato, ela reforça e ela traz esse ódio, essa intolerância, uma intolerância política. Eu acho que isso que é o mais forte da Lava Jato, sabe mesmo? Essa desgraça e esse ódio que eles conseguiram disseminar ou reproduzir. Os ratos saíram do bueiro. Acho que é isso que a Lava Jato, ela nos traz, né? Perfeito, então, daí queria agradecer demais a tua que rápido que foi! E agora eu deixo em aberto, se quiser acrescentar, passar uma mensagem final aí para os nossos, as pessoas que estão nos acompanhando. Tá bom, primeiro eu te novamente agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, de falar. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, gente, que é ano eleitoral, é um ano muito importante, a política, ela é muito importante. Nos ensinaram a não gostar de política, a torcer o nariz. Por quê? Para os mesmos sempre governarem. E quando a gente consegue, que vem da periferia, como o Lula, como o Renato, como o D'Artor, como tantos de nós que estão conseguindo, né, estar na política, eles querem nos tirar isso. Então não deixem, vamos acordar, vamos estudar, vamos olhar. Hoje tem as redes sociais, também tem as redes sociais do Moro, do Lula, das minhas, de todos nós. E vocês mesmos podem ser políticos, todos nós podemos ser políticos, né? Porque é engraçado, a gente quer ir contra a corrupção, mas ninguém quer ser político. Eu que dou aula, pergunto para meus alunos, levanta a mão, quem quer ser político? Ninguém quer ser. Então continuam sempre essas mesmas famílias no poder. Não é mais sobre isso. Então vamos sim sermos políticos, vamos estudar política, vamos conhecer cada candidato que vai estar nesse pleito deste ano, porque precisamos, só a política que muda as nossas vidas, né? Que aí vem o Platão, né? Quem não gosta de política é governado por quem gosta de política. E precisamos, não temos nem que gostar, mas precisamos entender urgentemente para poder a gente se salvar, porque eles mandam nas nossas vidas, eles tomam decisões pelas nossas vidas, então nós precisamos ser protagonistas dessas tomadas de decisões também. Então acho que esse é um apelo que eu faço enquanto professora de filosofia, de sociologia, né? Então vamos estudar política, vamos prestar atenção na política, porque só assim, não adianta, né? Só a partir desse movimento político de estudar a cidade que a gente consegue ter um pouco mais de dignidade, ou ter uma vida um pouquinho só mais digna, que é só isso que a gente quer, né? Acredito eu que seja só isso que a gente quer um pouquinho. E ser feliz, né? Ser feliz um pouquinho. Que política deve ser isso. Aí vem Aristóteles, né? É a comunidade, a política tem que trazer a felicidade para todo mundo. Não a tristeza, não a desgraça, como foi a Lava Jato. Acho que seria mais ou menos por aí. Perfeito, então agradeço mais uma vez aí Muito obrigada. A presença e agradeço também você aí que nos acompanhou até aqui. Fiquem ligados que em breve a gente volta aí com mais entrevistas, mais repercussões aí sobre a Operação Lava Jato e toda essa história. Até a próxima.